Como é que Bolsonaro vai tirar 6 milhões de votos de diferença do Lula e ganhar essas eleições? Você quer saber? Assiste esse vídeo até o final. Só esclarecendo que esse é o último vídeo de uma série de 3 que eu decidi gravar para explicar por que Lula vai perder essas eleições. Eu já dei 2 motivos que estão nos vídeos anteriores. E nesse vídeo eu vou dar o terceiro motivo e ao final desse vídeo eu vou dar o meu prognóstico, assim como eu fiz no primeiro turno, de qual deve ser, na minha visão, o resultado das urnas no dia 30 de outubro. No primeiro turno eu acertei o resultado das urnas no primeiro turno, errei dentro da margem de erro por apenas 1% de diferença nos 2 candidatos. Tá chegando a hora da verdade. Bora saber o terceiro motivo por que Lula vai perder essas eleições? Só recapitulando, no primeiro vídeo, onde eu falei o primeiro motivo é porque ele é um líder sem credibilidade. Já no segundo vídeo, eu falei que a narrativa da campanha de Lula era insustentável. O terceiro motivo é porque ele apostou todas as suas fichas na vitória no primeiro turno. Mas você sabe por que Lula apostou todas as suas fichas no primeiro turno? Porque ele sabia que era a única forma dele ganhar essas eleições. A eleição no primeiro turno ela tem uma particularidade, é uma eleição muito confusa. São muitas opções de voto, deputado, estadual, federal, senador, governador, e também são muitos candidatos. E isso acaba confundindo um pouco a cabeça do eleitor. Sabendo disso, a campanha do Lula postou todas as suas fichas na narrativa do voto útil. Você lembra? A campanha do PT forçando todos os eleitores que iriam votar no Ciro, na Simone, a votar no Lula logo no primeiro turno para vencer logo o Bolsonaro no primeiro turno ainda. Essa narrativa era fortalecida por institutos de pesquisa que eram bancados pela grande mídia que fortaleciam essa narrativa de que Lula iria vencer no primeiro turno e que Bolsonaro estava muito atrás e que não tinha nem chance. Alguns institutos de pesquisa tradicionais estavam dando diferença de 13 pontos no sábado, véspera da eleição. 13% de diferença. Diante desse cenário, onde o eleitor está mais ao centro, não é apaixonado nem pelo um lado, nem pelo outro, só quer que as eleições acabem logo, ouvindo todas essas narrativas, quem vocês acham que eles iriam votar no primeiro turno? No Lula, é óbvio. Daí chegou a eleição. Lula acabou não ganhando no primeiro turno. Os 13% que os institutos de pesquisa estavam apontando na véspera da eleição, na verdade, foram apenas 5%. Além disso, Bolsonaro mostrou uma força surpreendente, elegendo a maioria dos governadores, senadores e deputados federais, que se tornaram sua grande força nesse segundo turno. A narrativa da grande mídia que Bolsonaro não tinha força foi desmoralizada. E só para vocês terem ideia, em Minas Gerais, que é o segundo maior colégio eleitoral e que Bolsonaro perdeu lá, para esse segundo turno ele está com apoio de ninguém menos do que Romeu Zema, o atual governador que foi reeleito no primeiro turno e que já fechou o apoio de mais de 600 prefeitos dos 853 municípios que estão no estado de Minas Gerais. Já em São Paulo, que é o estado com o maior número de eleitores e por isso o mais importante dessas eleições, que Bolsonaro já ganhou com a grande diferença no primeiro turno, para esse segundo turno ele está tendo o apoio do atual governador do PSDB e também do prefeito da capital, fazendo com que a diferença em relação a Lula nesse segundo turno seja ainda maior do que foi no primeiro turno. Kennedy, no Nordeste, que foi o grande responsável por dar a vitória de Lula no primeiro turno, como é que está o cenário no Nordeste? Bom, eu vou falar aqui pelo meu estado, o estado do Rio Grande do Norte apenas. Dos 163 municípios aqui do estado do Rio Grande do Norte, para esse segundo turno apenas, mais de 100 prefeitos estão apoiando Jair Bolsonaro nesse segundo turno. Um grande trabalho que o ministro vem fazendo aqui na região, não deve dar vitória para Bolsonaro aqui no Nordeste, mas deve diminuir consideravelmente a diferença entre Lula do primeiro turno. Passaram-se praticamente um mês desde o primeiro turno, onde aqueles indecisos que acabaram votando em Lula, movidos pela narrativa de voto útil, onde Lula já estava ganho no primeiro turno e que Bolsonaro não tinha nem chance, durante esse mês eles puderam analisar apenas os dois lados que sobraram. De um lado, um líder sem credibilidade, com uma narrativa insustentável e que apostou todas as suas fichas no primeiro turno, pois sabia da dificuldade de se eleger quando passasse por uma análise mais profunda dos eleitores no segundo turno. Enquanto o outro vem crescendo bastante apesar de toda a perseguição da grande mídia e também do Supremo Tribunal Federal, pois representa os anseios de uma população que está cansada dessa velha política. O cenário está apertado e a decisão vai ficar por conta dos indecisos do primeiro turno. Em quem vocês acham que eles irão votar? Bom, eu tenho a minha visão, que eu vou externar através do prognóstico sobre o que eu acho que deve ser o resultado das urnas no dia 30. Na minha opinião, o candidato Lula deve receber 49% dos votos válidos. Já o candidato Bolsonaro deve ficar com 51% dos votos válidos. E entrará para a história como o primeiro candidato a virar as eleições depois de sair perdendo no primeiro turno. E você, o que você achou da minha análise? Você concorda? Você discorda?
Me segue aí e não esquece no dia 30 voltar aqui nesse vídeo. Se eu tiver errado, você vem aqui e me zoa, pô, você errou. Mas se eu tiver acertado, vem aqui e me dá os parabéns, beleza? Então me segue aí e espero você aqui no dia 30 para me dizer o resultado, fechou? Quai, seu app de vídeos curtos.